Bom, pessoal, uma vez identificada a peça prático-profissional adequada ao caso concreto, você, na condição de delegado, deve agora o quê? Formatá-la de maneira sistematizada e lógica, de maneira adequada, atendendo perfeitamente uma situação progressiva da peça. Como assim, professor? Uma situação progressiva. Conforme eu falei para vocês na nossa primeira parte de aula, você não vai chegar na porta do Poder Judiciário arrombando-a e dizendo eu quero a prisão de fulano, eu quero a interceptação telefônica agora. Não, pessoal. Primeira coisa que eu devo fazer de maneira sistematizada é eu vou demonstrar a minha legitimidade como delegado de polícia para representar por aquela medida. É o primeiro ponto. Senhor juiz, eu estou aqui, eu sou delegado de polícia, estou me identificando como delegado de polícia e eu quero representar por tal medida. Aí o juiz vai dizer, peraí, você é legítimo para representar, por exemplo, por uma prisão temporária? Excelentíssimo seu juiz, além das normas gerais que me traz essa atribuição, como o Código de Processo Penal, a própria Constituição Federal, a Lei 12.830/2013, a Lei 7.960/89, no seu artigo 2º, diz que a prisão temporária poderá ser decretada através de quê? Representação da autoridade policial. Ao juiz, realmente, o artigo 2º lhe confere esta legitimidade. Então, eu já demonstrei aí que eu sou legítimo para representar. Agora, isso basta para a decretação da medida? Não. O juiz vai dizer, essa medida, senhor delegado, que você é legítimo para representar, ela é cabível? Aí eu vou dizer, excelência, o crime investigado está no rol do artigo 1º, inciso 3 da referida lei, está no rol autorizador da medida. Acabou a peça? Não. O juiz já sabe que eu tenho legitimidade para representar, ele já sabe que de acordo com o crime a medida é cabível. Quando eu falo em cabimento, eu falo de quê? Eu falo de possível. Mas eu tenho que demonstrar ele agora que além do cabimento, essa medida é necessária. E a necessidade da medida nada mais é do que os requisitos cautelares, periculum in libertatis e fumus comissi delicti, pessoal. Então veja, aí exaurido isso, eu vou pedir, eu vou representar. Seu juiz, demonstrada a minha legitimidade, o cabimento da medida, bem como a presença dos requisitos cautelares autorizadores, represento pela prisão temporária de fulano e tal, pelo prazo de 5 dias, se não for crime hediondo equiparado, ou 30 dias, se for o crime hediondo equiparado. Isso é sistematizar logicamente minha peça. Muitos candidatos já começam logo a falar de requisitos cautelares, para depois falar de legitimidade e cabimento. Vamos seguir sempre essa sequência. Você vai perceber o rendimento nas provas de concurso público, o rendimento no teu treino aí em casa, quando você observar, de acordo com o que a gente viu na parte anterior, começa a treinar dessa forma, identificando o crime, identificando a fase da investigação e, na questão, busca identificar o que o delegado ali da questão ele quer, o que o teu examinador ele quer. Visto isso, você já vai identificar a peça adequada com certeza. Identificada a peça adequada, aí você vem comigo agora para a gente ver como é que eu vou formatá-la de maneira lógica e sistematizada. Formatação lógica da peça. Primeira coisa é o endereçamento, por óbvio. Então tem os padrões, ó. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara da comarca de, aí vai depender da banca, a cidade que ela fala. Por exemplo, na prova do Mato Grosso do Sul, eu acho que foi Mato Grosso do Sul, ele falou da cidade brasileira da comarca tal. Você bota igualzinho. Excelentíssimo senhor juiz da vara criminal da comarca tal da cidade brasileira, conforme a banca. Ah, professor, a banca trouxe que era Curitiba, no Paraná. Excelentíssimo senhor juiz da vara criminal da comarca de Curitiba, Paraná. Vai depender da banca. Se for Justiça Federal, se dá assim, ó, excelentíssimo senhor juiz da vara federal criminal da seção. Por quê, ó? Justiça estadual é dividida em comarcas, enquanto a federal
é dividida em seções. Então, cuidado se você for fazer concurso para delegado de Polícia Federal, tá aqui, ó, o indicativo. Excelentíssimo senhor desembargador, relator da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Aqui são para figuras que possuem prerrogativa de função. Você está investigando um prefeito da cidade tal. A banca trouxe uma medida cautelar em face de um prefeito. Você vai representar junto ao Tribunal de Justiça. E se for Justiça Federal, segue uma sequência diferente. Ó. Excelentíssimo senhor desembargador federal, relator da turma. Tribunal de Justiça são câmaras criminais. Tribunal Federal é turma do Tribunal Regional Federal da região tal. Professor, olha só, atenção. Justiça Estadual é dividida em câmaras e Federal em turmas. Professor, e após isso, o que é que eu vou fazer? Outra coisa. E se for Superior Tribunal? Muito simples. Excelentíssimo senhor ministro relator, segue a mesma sequência da Federal. Da turma tal do Superior Tribunal de Justiça. A mesma lógica da Justiça Federal, do Tribunal Federal, melhor dizendo, Tribunal Regional Federal, é para as turmas superiores. Tranquilo? Após o endereçamento correto, e lembrando para vocês, muito cuidado quando for crime de homicídio, vara do Tribunal do Júri. Beleza? Quando, por exemplo, cuidado na banca, o estado tal tem vara privativa de crimes de entorpecentes, você vai direcionar o que a banca está cobrando. Claro, se a banca cobrar um crime de homicídio, já vai de cara para a vara do Tribunal do Júri. Beleza? Após o endereçamento correto, eu vou fazer a referência na minha prova. Como é essa referência? A referência nada mais é do que inquérito policial 000-2021, dependendo do ano aí que você estiver trabalhando. Inquérito policial número tal. E, muito cuidado, quando for procedimento sigiloso, logo abaixo da referência do inquérito, você coloca procedimento sigiloso. Nós vamos ver esses detalhes para cada peça pontualmente mais específico. Aqui a gente está vendo o geralzão, tranquilo? Após endereçar, referenciar o inquérito, se existir inquérito, o número do inquérito que a banca traz, certo? Após isso eu vou para o preâmbulo. O que é o preâmbulo? É onde o delegado demonstra a sua legitimidade para representar pela medida. Repito, preâmbulo é a parte em que o delegado vai demonstrar a sua legitimidade para representar por aquela medida. E o preâmbulo, a gente tem o seguinte, ó, o delegado de polícia infrassignatário representando a Polícia Civil aí você vai dizer de que estado é, ou representando a Polícia Federal, beleza? No uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo artigo 144, parágrafo 4º, professor, se for federal, parágrafo 1º, ok? Da Constituição Federal, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830/2013, artigo 4º, caput do Código de Processo Penal, bem como pelo artigo... Peraí, professor, isso aqui é o quê? Como é que vai ser aqui? Aqui você vai colocar o artigo específico da representação. Conforme eu falei, se for prisão temporária, artigo 2º, você coloca aí artigo 2º da Lei 7.960/89. Professor, se for interceptação telefônica, o artigo relacionado à Lei 9296/96. É o artigo específico que confere legitimidade ao delegado. Para ser mais claro com vocês, o artigo que confere legitimidade é que diz: a medida poderá ser decretada pelo juiz mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia ou da autoridade policial. Vai depender da lei, ou fala autoridade policial ou delegado de polícia. Então, muito cuidado. No preâmbulo, o artigo é da legitimidade do delegado de polícia. Voltando aqui comigo, citar o artigo específico relacionado à peça. Vem a Vossa Excelência representar pela... Aí você aqui vai colocar o nome da medida. Por exemplo, decretação de prisão temporária pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.